paz do Senhor para os professores e alunos da Escola Dominical, lição de número 5, que será ministrada em 4 de novembro de 2018, que traz como título Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. Vamos então às pinceladas. Antes de nós começarmos, eu gostaria de relembrar o que nós dissemos em vídeos anteriores a respeito do contexto. O contexto, ele é soberano. Não sou eu quem digo isso. Me baseio em autoridades, de hermenêutica, como Osborne. Ele diz isso no livro dele, a Espiral Hermenêutica. Muito bem, o contexto é soberano. É ele quem dá o significado de um texto. O significado vem pelo contexto. Se desconsiderarmos o contexto, aí nossa interpretação se enche de subjetividades, de opiniões pessoais, fica coisa da cabeça do intérprete. Bom, essa parábola que nós vamos estudar, a parábola da ovelha perdida, especificamente, ela é contada por Mateus. Então, ela consta lá no Evangelho de Mateus e aqui no Evangelho de Lucas. Agora, o que é que nós vamos perceber? Que o contexto é diferente, porque o público a quem Jesus conta difere. Em Mateus, o público ouvinte, ou melhor, a quem Jesus conta a parábola da ovelha perdida é para os discípulos, certo? Mas agora aqui em Lucas, quem são os ouvintes? Os publicanos e os pecadores são os ouvintes. Agora, Jesus conta especificamente para os fariseus e os escribas. Por quê? Porque eles estavam murmurando com a presença dos publicanos e dos pecadores. Eles estavam murmurando, porque Jesus estava dizendo que o reino de Deus pertencia também a publicanos e pecadores. Então os fariseus murmuravam, Como é que Jesus recebe pecadores e come com eles? Como é que Jesus dá atenção a pessoas imundas? Muito bem, então Jesus vai contar 3 parábolas para justificar por que ele come com pecadores, por que ele se relaciona assim com os pecadores, com os publicanos. Vai contar isso aos fariseus através de parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, conhecida como filho pródigo. Mas voltando, essa parábola, ovelha perdida, ela é contada por Mateus, e lá no Evangelho de Mateus, ela recebe uma ênfase. A ênfase recai sobre o amor do Pai pelo pecador que se arrepende. Olha, a ideia básica, a mensagem central, em ambos os contextos, tanto de Mateus como de Lucas, a ideia central é a mesma, ela não muda. Mas a aplicação, a ênfase difere. Então, voltando. Em Mateus, a ênfase recai sobre o amor do Pai pelo pecador que se arrepende. Já em Lucas, essa que nós vamos estudar, a ênfase recai na alegria do Pai pelo pecador que se arrepende. Por quê? Porque os fariseus e os escribas não se alegravam com a presença dos publicanos e dos pecadores. É isso que nós vamos ver nesta parábola. Vamos então agora identificar os pontos de referências. Nós sabemos que o público ouvinte era constituído dos publicanos e dos pecadores. Eles estavam ali presentes e ouviram a parábola, Jesus contando a parábola da ovelha perdida. Motivado pela murmuração dos fariseus e escribas
que estavam ali reclamando de Jesus por como é que ele aceitava publicanos e pecadores. Bom, aí então Jesus conta a parábola para dizer por que ele recebia publicanos e pecadores. Veja bem, então quais são os elementos da parábola que recebem significados? São 3. O homem, né, que era proprietário das 100 ovelhas, nós temos a ovelha perdida, é o outro elemento que recebe significado, e as 99 ovelhas que ficaram no deserto. Esse ficaram no deserto não significa que elas foram ali abandonadas no deserto, não. Elas ficaram supostamente no aprisco, no curral das ovelhas, né? Jesus, Deus, o homem, o pastor, não seria descuidado de deixar ir atrás de um e deixar as 99 abandonadas, de forma alguma. Mas vamos então ao significado desses elementos. O homem representa Deus ou Jesus, né, que aceita o pecador, que se converte, que se arrepende, e a ovelha perdida, que representa ali os publicanos e os pecadores que estavam ouvindo a parábola e que o questionamento girava em torno deles. Então eles se identificavam com a ovelha perdida e foram introjetados na história através da ovelha perdida, por essa figura. E a figura das 99 ovelhas representam os fariseus que se têm por justos, né? E que não se enquadram dentro da grande lição da parábola. Qual é a grande lição da parábola? A grande lição é a seguinte: quando o homem achou a ovelha perdida, ele disse: alegrai-vos comigo. Alegrai-vos comigo, está no verso 6. Essa alegria, o homem representa Deus. Então Deus está dizendo: participe da minha alegria. Qual é a alegria de Deus? Qual é a minha alegria? Qual é a alegria de Deus? É que Deus se alegra com publicanos, com pecadores, com gentios, com todos que se arrependem. Deus se alegra. Logo, os fariseus e escribas, que se têm por justos servos de Deus, não participavam da alegria de Deus, não festejavam com Deus, não se harmonizavam com Deus, estavam fora da vontade de Deus, porque não estava se alegrando com a presença dessas pessoas que ouviam a palavra de Deus. Então, logicamente, Jesus estava ali desenquadrando os fariseus da própria religião, que não tinha a essência da espiritualidade. A dracma perdida segue o mesmo raciocínio. O público é o mesmo, os publicanos e os pecadores. A parábola foi contada, motivada pelo mesmo questionamento, a murmuração, né, dos escribas e dos fariseus, a mesma lição. Muito bem. Agora nós vamos ver os elementos. Vamos identificar então os pontos de referência e o significado dos elementos da parábola. Quais são? A mulher, na da ovelha perdida era o homem, agora é a mulher que vai representar Deus. Nós temos a dracma perdida e não mais a ovelha perdida, que vai simbolizar o publicano, os publicanos e os pecadores. Da mesma forma, eles serão introjetados na história através da dracma perdida. E nós temos 9 dracmas que estão na mão dela, ficaram em posse dela, que segue o mesmo raciocínio, que representam aí os fariseus e escribas. E no verso de número 9, a lição básica, a mensagem central é a mesma, né? Alegrai-vos comigo, a mulher diz, quando ela acha a dracma perdida, alegria essa de Deus pelo pecador que se arrepende, que os fariseus, murmuradores, não têm
não se enquadram dentro da vontade de Deus, não se alegram com Deus. A lição é a mesma. Isso não significa dizer que não tem outras lições. Tem outras lições, né, que serão exploradas pelo professor na sala de aula, que estão dentro da revista, que recebe ênfase à evangelização, o amor pelas almas perdidas, né? Tá tudo dentro dessa história. Agora, a mensagem central é essa, a alegria de Deus pelo pecador, que aquele que não sintoniza, que não se alegra com Deus e não provoca essa motivação no coração de Deus, está desenquadrado da vontade de Deus. E para encerrar, a parábola do filho pródigo, do filho perdido, também segue o mesmo raciocínio, tem o mesmo público, publicanos e pecadores, contada e motivada pela murmuração, pelo questionamento dos fariseus, referente à presença dos publicanos e dos pecadores, que Jesus aceitava. Os elementos, eles mudam, mas o significado é o mesmo, não muda, a lição é a mesma, né? O pai agora representa Deus, ou Jesus. O filho perdido, o filho pródigo, é identificado com os publicanos e os pecadores, e o filho mais velho representa os fariseus e os escribas, a lição sendo a mesma. No verso 32, o pai, quando encontra o filho, quando o filho volta, ele diz: alegrai-vos comigo. Alegria essa, que é a alegria de Deus pelo pecador que se arrepende, coisa que o hipócrita, né, o fariseu e o escriba não têm alegria pelo pecador que se arrepende. Muito bem, então essa é a grande lição dessas três parábolas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Essas foram então as pinceladas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.